Gente, estamos numa série de sermões da Quaresma, série Disciplinas Espirituais, e temos aprendido que nós precisamos de disciplinas para poder disciplinar a nossa alma, o nosso corpo, no sentido de amar a Jesus. Porque a gente diz que ama. Nós precisamos de disciplinas espirituais. E quando a gente fala de disciplinas espirituais, a gente está falando de hábitos, tá? Hábitos espirituais saudáveis. Porque nós somos, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de algo que envolve o todo da nossa vida, tá? Nós somos seres integrais. O evangelicalismo, a igreja evangélica, de modo geral, é muito acostumada com disciplinas que envolvem a mente, a racionalidade. Nós somos quase racionalistas, né? E quase que a gente quer ver se a gente tem fé examinando a forma como a gente pensa sobre as coisas, né? Eu penso, logo existo, tomou conta de tudo. E é uma espiritualidade muito racionalista. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E quando a gente fala de práticas espirituais saudáveis, espiritualidade envolve tudo. Envolve racionalidade também, mas envolve as suas emoções, envolve o seu corpo, né? E nós temos falado de disciplinas que envolvem tudo isso. Por exemplo, o jejum é um trem que toca a sua alma, a sua vontade de saciar todas as vezes que você deseja alguma coisa, né? E toca o seu corpo, e ele faz o seu corpo experimentar aquilo que você está orando. E a gente disse que o jejum é uma extensão corporal da oração que você faz. Você está orando com a sua mente, com o seu coração, com a sua boca, mas de repente você transforma aquilo em um ato corporal que expressa o que você está orando. E Jesus disse que aquele que jejua, né, que não fica aparecendo para todo mundo e tal, mas só diante do seu Deus que vem em secreto. E o Deus que vem em secreto te recompensará. Ou seja, existe uma petição ali, né? As disciplinas espirituais sempre têm a ver com aplicar ao nosso corpo e a integralidade da nossa vida. Ela sempre é integral, é isso que eu estou querendo dizer, né? Aquilo que é a realidade que a gente crê. Porque senão nós tendemos, especialmente nós protestantes, a sermos o povo de uma espiritualidade hiperracionalista. Nós precisamos de disciplinas espirituais, porque elas envolvem o todo, elas envolvem a integralidade do nosso ser. É espiritual você manter exercícios físicos saudáveis. Exercícios físicos faz parte da sua espiritualidade também, por que não? né? Comer alimentos saudáveis faz parte de uma espiritualidade saudável, né? E hoje nós vamos falar de uma disciplina espiritual muito importante e que o século XX esqueceu. O material que eu leio a respeito das disciplinas espirituais foi escrito no meio do século XX. E ele já capturava uma tendência e criticava uma tendência que hoje é muito pior. Nós vamos falar hoje sobre a disciplina da simplicidade. Ser simples. Disciplina da simplicidade. No nosso século, as coisas estão bem piores do que estavam quando Richard Foster escreveu o seu livro Celebração da Disciplina, onde ele fala de várias disciplinas espirituais. Olha, simplicidade, ele começa isso, né? Assim, simplicidade é liberdade, é alegria, é equilíbrio. Duplicidade, ou duas visões sobre as coisas, duplicidade é servidão, é ansiedade, é temor. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que Deus fez o homem reto e esse procura complicações sem conta para a sua vida. É interessante isso. O ser humano se complica no meio do caminho. Simplicidade é exatamente o contrário disso. É você procurar uma vida mais simples, menos complicada. Simplicidade é uma realidade interior, tá? Primeiro, começa dentro de você.
para depois se expressar num estilo de vida exterior. Mas ambos são fundamentais. Não tem como, né? É um engano. Tem um engano número 1 e um engano número 2 aqui. O engano número 1 é você achar que, né, você tem um interior simples que não tem resultados exteriores. Isso é incoerência. Mas tem um outro engano, e talvez seja pior, é que algumas pessoas vivem e acham que estão vivendo a simplicidade, que é o exterior simples sem uma simplicidade interior, né? Como os fariseus faziam, né? Pegava a roupa mais simples do dia, deixava o cabelo todo descabelado e saía para poder ficar mostrando para os outros que jejuava, mostrava para os outros que eles eram simples, mostravam que eram assim assado, mas por dentro o seu coração estava cheio de um legalismo sem conta. Então, assim, você ficar tentando arrotar simplicidade sem ter ela no seu interior, você vai criar um tipo de legalismo onde você vai ficar medindo a simplicidade das pessoas. Fala, irmão, acho que esse tênis da Vans aí já é caro demais para a nossa realidade. Essa camisa é muito estilosa, você está vivendo. Aí você começa. Não, cara. A simplicidade no exterior, que é necessária, ela precisa ser uma expressão daquilo que Deus está fazendo dentro de você. E aí não tem como o outro ficar te medindo. Quem vai saber é você mesmo. Então, antes de tudo, essa palavra é para você e para dentro do seu coração. Simplicidade é sobre contentamento. Você lembra daquela orientação da palavra? Contentai-vos com o que tendes. Simplicidade é sobre retirar os excessos, os pesos desnecessários que servem a obsolescências, a coisas que não prestam para nada da vida e nos tiram o foco daquilo que é essencial. Basicamente, ser simples é ser essencialista. Alguém já leu aquele livro Essencialismo? Alguém já viu ele em algum lugar? Tem ele na biblioteca? Livrinho interessante, viu, irmão? Não é um livrinho cristão, mas trabalha com ideais cristãos muito importantes, vão te ajudar muito, inclusive no seu trabalho, no seu emprego, na sua profissão. Ele é sobre você retirar todos esses excessos que a gente vai enchendo na vida e focar naquilo que é essencial. Isso tem um pouco a ver com simplicidade, né? Ser simples é uma disciplina bíblica e que quando você aplica ela na vida, ela faz muito bem para o seu emprego, faz muito bem para a sua organização diária. Preste bem atenção nisso. Que obsolescências são essas que a gente costuma complicar a nossa vida, né? Ostentação, status. Já viu como é que a gente é focado em ostentar que tem alguma coisa? Nós temos uma cultura de ostentação na música brasileira hoje, né? De modo que as músicas viraram quase que propaganda das marcas. A pessoa não fala mais de whisky, ela fala de Red Label. Você já viu isso? Tô não sei o que de Juliette, tô não sei o que de Ronete, sei lá. É assim que fica na música, eu não sei nem o que é. Camaro amarelo. Poxa, as músicas viraram propagandas de marcas hoje em dia. É interessante como é que isso veio acontecer ao longo do tempo. Mas é isso, a pompa, o luxo, a segurança obsessiva, né? Ou pelo menos a sensação de segurança. Barulho estranho isso. Prazeres excessivos, posses. A gente vive para poder servir a essas coisas obsoletas. Positivamente, cara, a simplicidade é sobre tornar os nossos bens disponíveis ao outro. É sobre não sofrer profundamente com a perda de nada. Estou com um iPhone novo, mas se eu perder, claro, vou ficar triste, vou. Mas aquilo não me desespera, não acaba com a minha vida. Deus foi me treinando isso desde quando eu parei o carro aqui na frente e displicentemente deixei R$6.000 de coisas dentro do carro e fui para a feira aqui do lado.
E o que aconteceu foi que alguém simplesmente abriu o meu carro. Se tivesse roubado o meu carro, não teria roubado tanto. Se tivesse só deixado minha mochila lá, estava tudo bem, mas levaram minha mochila com o notebook meu da Pris. Aquilo me tocou. Eu falei, Deus, eu sou dizimista fiel, velho. Por que isso acontece comigo? Mas aquilo foi mexendo com o meu coração. E me ensinou a ver o que era essencial, o que não era. Eu falei, Jaime, isso é essencial para você? Sem isso você é infeliz? Entenda, não tem nada a ver com não ficar triste por ter sido roubado, porque foi displicência, foi vacilo mesmo. Não deixe objetos de valor dentro de um carro, porque alguém pode quebrar e pegar. E eu aprendi isso aquele dia, foi bom, né, que eu aprendi isso. Mas, não estou falando sobre ser displicente, nem nada disso, tá? Mas isso nos ensina a entender o que é que tem realmente valor para você. E muitas vezes Deus deixa essas coisas acontecerem para você aprender um pouco sobre. Tá entendendo? Simplicidade é sobre viver em prol do que é essencial. Isso é pureza. Simplicidade é pureza. Tem a ver com santidade, tem a ver com pureza, tá? Geralmente, uma vida não santa, ela é preocupada com um monte de obsolescências, com um monte de coisa que não faz sentido nenhum. Ela é apegada com esse luxo, ela é apegada com essas coisas todas que dessimplificam a vida. Soren Kierkegaard captou assim o núcleo da simplicidade no título do livro dele, que diz: pureza de coração é desejar uma só coisa. Esse é o título do livro. Pureza de coração é desejar uma só coisa. A nossa cultura, eu não preciso nem dizer, né? O quanto ela é ansiosa por possuir coisas. É interessante, né? A gente anseia por possuir coisas que a gente não necessita e nem desfruta delas. Mas tem que ter. Richard Foster coloca isso lá, né? Compramos coisas que realmente não desejamos para impressionar pessoas que a gente nem gosta. Mas a gente tem que... Pô, se eu vou comprar o carro, tem que ser pelo menos o luxo. Para poder... Poxa, você está precisando de carro para quê? Para começar. Depois, você precisa que ele tenha tal função ou X função. Beleza, então compre porque você precisa. Não porque seus colegas agroboy têm aquela Hilux, fraga. Você precisa de uma Hilux? Porque o pecado não é ter uma Hilux. O pecado é ter ela sem necessidade, porque tem um monte de gente passando necessidade. Se você precisa de uma por causa da potência, por causa de carregar coisa, por causa disso, daquilo, beleza. Mas se você não precisa, qual é o sentido? Nós vamos chegar mais lá. A ausência de um centro divino estável, como o nosso Senhor é, de acordo com a Escritura, Yahvé, o nosso Deus, Ele é o centro das nossas vidas. A ausência de um Deus real na nossa cultura faz com que as pessoas vivam uma cultura assim, de apego insano a coisas. As coisas viram ídolos, as coisas viram deuses, porque nós somos seres adorativos mesmo, nós somos adoradores. Se não for adorar Deus, você vai adorar alguma coisa no lugar de Deus. Com certeza, alguma coisa ou alguém, alguma ideologia, você sempre vai pôr no lugar como a coisa que vai determinar as suas prioridades e a sua vida. Esse ardente desejo de abundância é de uma natureza psicótica, como diria o Richard Foster, né? Nosso mentor para falar de disciplinas espirituais no Brasil. Desde a década de 70, os pastores brasileiros leem Richard Foster, um Quaker, né? Que tem ensinamentos profundos a respeito desse coisa. E bebe muito na tradição cristã, protestante, católica, e aprende com todas elas, nos traz isso destilado em livros incríveis, como Celebração da Disciplina, como Rios de Águas Vivas, Oração, aquele que a gente estava usando aqui para falar da disciplina da oração. Mas olha como é que ele se refere a isso, né? O ardente desejo de abundância
é de natureza psicótica. Ele perdeu o contato com a realidade. Psicótica é por causa disso. As pessoas querem ter, e elas estão desconectadas do real o tempo todo. Falam, mas isso aqui é uma disparidade muito grande. Isso acontece às vezes até em igreja. Quer ver uma igreja mais litúrgica? Algumas pessoas começaram a dizer, olha, você vai colocar o corpo e o sangue de Cristo numa xícara qualquer, compra um cálice de ouro. Aí eu fui ver quanto que era um cálice de ouro. Rapaz, mais de 10 mil reais num cálice para você botar vinho dentro, fraga. É claro, o corpo de Cristo vai estar ali, o sangue de Cristo, isso é maravilhoso. Mas faz algum sentido, né? Irmãos passando necessidade, uma igreja que se endividou pagando 10 mil reais para ter uma cálice de ouro? Não faz sentido. Um pires de prata? Não faz sentido. De modo que isso é expressão da nossa cultura diante de Deus. E ele recebe esse cálice de pedra maravilhoso, né? Pedra sabão lá de Tiradentes, oferecido aqui no seu altar. Glória a Deus. E Deus recebe, porque ele reveste a nossa cultura de glória, e isso é maravilhoso para nós. Essa ostentação acaba sendo dispar, né, com a nossa realidade. E desconectado da realidade se torna realmente uma coisa psicótica. Quer ver? Um sintoma dessa psicose que permeia a nossa sociedade. O herói moderno, quem que é? É o Silvio Santos, é o cara que era pobre, nasceu na Lapa, no Rio de Janeiro, e ele cresceu na vida e hoje ele é o dono da SBT, fraga. Esse é o ideal moderno. Enquanto o ideal do passado era o homem pobre, era o jovem rico que se faz pobre intencionalmente. Eu decidi ser pobre. Esse era o ideal da Idade Média, cristão, budista. A ideia era essa. Eu sou rico, eu entrego a minha riqueza e me torno pobre. Né? A nossa cultura hoje, assim, a vantagem é a palavra de ordem da nossa cultura. O que eu ganho com isso? As propagandas já dizem, né? Temos quilômetros de vantagem. Sempre você está preocupado com o que eu ganho nessa brincadeira aqui. É sempre assim. Simplicidade como disciplina é uma contracultura dentro desse mundo insano que a gente vive hoje. É viver. O cristão é sempre contracultural nesse sentido. É um estilo de vida que denuncia a insanidade da cultura contemporânea. Rapaz, mas é importante mesmo, Jaime, falar de simplicidade. Isso é bíblico. Nós vamos ver agora por que isso é bíblico. Desde o Velho Testamento você vai ver a forma como Deus criou a lei para o seu povo andar. Já se preocupava com a ostentação e a possível ostentação do povo. De modo que as terras tinham que ser devolvidas, né? Tinha um ano do jubileu, onde as terras eram devolvidas para o seu dono anterior, exatamente para evitar que algumas pessoas comprassem terras demais e se tornassem donos daquele negócio perpetuamente e de repente começassem a dominar o outro, e o outro, e o outro, e criassem impérios de dominação. Então o Senhor estabeleceu que a cada 50 anos, cada 50 anos, no ano do jubileu, as terras compradas eram devolvidas para o seu dono anterior. E assim voltava, passava a régua, zerava tudo. Você estava escravo por causa de dívida, aquela dívida era perdoada. Esse era o ano do jubileu. E assim, Deus criou um sistema para poder evitar com que as pessoas pudessem criar sistemas de opressão a partir da propriedade privada desses meios. Está entendendo? Simplicidade permeia as instruções de Deus. Olha só como é que diz o Salmo, né? Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o vosso coração. Eu vou ler uma série de textos aqui para você entender esse negócio. Quem confia nas suas riquezas cairá. Provérbios 11, 28. O 10º mandamento é sobre o quê? Não cobiçarás. É contra o desejo interior de ter, de possuir, e que conduz ali ao roubo e à opressão do outro. O apóstolo Tiago vai retomar isso lá na sua carta, dizendo da onde é que vem esse tanto de roubo, de opressão e tudo mais que existe entre vocês. E ele vai falar sobre a ganância, ele vai falar sobre a cobiça,
E basicamente ele vai culpar os ricos por isso. Não, mas Tiago, vai ler Tiago pra você ver. Você lê algumas coisas na Bíblia e algumas coisas dos pais da igreja, você fica assim, cara, parece que esses caras entraram numa máquina do tempo. Mas não, o Marx estava atrasado mesmo, mas a Bíblia já estava falando de certas coisas. Jesus declarou guerra ao materialismo do seu tempo. Ele disse assim, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era o nome daquele tempo para riquezas. Mamon e dinheiro, riquezas, era a mesma coisa. Ele falou, não dá para você servir esses dois senhores. Você despreza um e ama o outro. E quando você ama o outro, você está desprezando um. Você tem que escolher um dos dois. Quem ama a riqueza, não rola de ficar no reino de Deus. E é engraçado que ele retrata graficamente a dificuldade do rico entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus é do pobre. O reino de Deus é daquele que não tem riqueza além de Deus e cujas posses pertencem ao próximo e pertencem a Deus, antes de todas as coisas. Então ele diz que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Está entendendo? Mesmo que depois ele vai dizer que todas as coisas são possíveis para Deus, mas ele não deixou de fazer esse alerta antes, dizendo, olha, mano, caça problema não. Você quer ser rico no reino de Deus? Depois tem instruções no Novo Testamento a respeito dos ricos, o que eles tinham que fazer, né? Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E aí Jesus, o mesmo Jesus que disse isso, ele diz, ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação no agora. O consolo de vocês já está aí. Ai de vós ricos. Lucas 6:20. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra. Véi, Jesus está muito preocupado com esse negócio da economia na sociedade, né? Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra. Veja, o Deus encarnado estava preocupado com o acúmulo de riquezas por pessoas. Tende o cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Jesus disse isso em Lucas 12:15. E ele diz também, vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus. E aqui ele está associando o tesouro no reino dos céus, mais do que com a justiça, ou com aquilo que eu faço de certo, de errado, mais do que com a questão da moralidade. Ele está associando, olha, quando você abre mão das suas riquezas pelo outro e dá ao pobre, você está acumulando tesouro no reino dos céus. E é claro, não me venha achar que Jesus está construindo aqui uma forma de você comprar tesouros, comprar terreno nos céus, igual algumas pessoas estavam fazendo um tempo atrás. Você vai dar uma oferta de tanto para comprar um terreno de tal tamanho lá no céu. Meu irmão, quem foi que fez esse corretor do céu, né? Não existe, mano, não tem jeito, nem de alugar, nem de comprar. O que você faz aqui não compra nada. É isso. Você recebe tudo isso pela graça. O ato de dar e de acumular tesouros no céu é um ato exterior de uma realidade que já está habitando o seu coração. Você não tem mais apegos. Esse é o rolê. Devemos desejar o reino de Deus como um negociante que procura boas pérolas. Tendo achado uma pérola de grande valor, está dispostos a vender tudo para consegui-la, né? Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Lucas 6:30. Gente, não tenham apego. Se você for roubado, não fica brigando por causa disso, não. Tá de boa. O vosso pai, você tem que entender isso, né? Jesus referiu-se à questão da economia mais do que a qualquer outro problema social. Se numa sociedade comparativamente simples, né, o Senhor Jesus dá essa ênfase tão grande aí sobre os perigos espirituais, quanto mais deveríamos nós nos preocupar com a cultura altamente rica que nós vivemos hoje, né? A gente precisa levar a sério essas questões econômicas.
As profecias que anunciam o reino de Deus, né, nos profetas, elas estão falando o tempo todo do fim da opressão do pobre, fala o tempo todo da justiça social acontecendo. As marcas da chegada do reino de Deus, eu diria que uns 70% delas no Velho Testamento é sobre igualdade, é sobre justiça social acontecendo. E é engraçado como é que esse tema é esquecido quando se fala de reino de Deus, reino dos céus hoje em dia, né? Ora, os que querem ficar ricos caem em grande tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. 1 Timóteo 6:9. Depois ele tem instruções aos bispos e pastores, né? O bispo não deve ser avarento, ou seja, aquele cara que ganha muito e ostenta muita grana. A instrução sempre foi: tenha o que é necessário para você e para sua família, para de acumular. Tem bispo ganhando seus 50 mil, 60 mil, 40 mil. Cara, o ser humano precisa disso. Eles dão um salário de um juiz, de um deputado, de um senador exorbitante. Os caras estão aumentando ainda mais isso. Votam para poder aumentar o próprio salário. Meu irmão, isso não é justo com a comunidade. Isso não é justo com o povo de Deus. Eu não estou falando aqui que você não pode ganhar bem, tá? Você precisa ganhar bem e ter. Eu não estou falando que você não pode juntar dinheiro numa poupança para poder se organizar, para poder comprar uma casa, construir para sua família. Eu não estou falando isso. Eu estou falando sobre ganhos exorbitantes. Cuidado. As coisas se organizam em torno para que um ganho exorbitante esteja sendo dado para fulano, para ciclano. E quando esse fulano e ciclano é um pastor, isso é pior ainda. E Deus vai tratar sério com essas pessoas um dia na glória. Talvez nos portões da glória. Lá dentro talvez não. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, meu irmão. É isso que a Bíblia está dizendo. O diácono não pode ser cobiçoso de sorte da ganância. 1 Timóteo 3:8. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei. Entenda, Deus é o seu pastor. Você não precisa ficar acumulando e tendo mais para ter alguma segurança. Tiago lançou a culpa das mortes e guerras sobre a cobiça de bens materiais. Lá em Tiago 4:1 e 2. Paulo chamou a avareza de idolatria e ordenou à igreja de Corinto que exercesse severa disciplina contra qualquer pessoa culpada de ganância. Já parou para pensar nisso? Eu já entrei numa igreja um dia que o pastor chamou um irmão lá na frente e falou: irmãos, estamos aqui agora para poder julgar o caso desse irmão que coabitou com a sua namorada antes do casamento. E eu já fiquei assim, cara, que constrangimento. O cara estava com a cabeça baixa. Esse irmão pecou e nós temos que trazer uma disciplina. Aí já apareceu alguém: 6 meses, pastor. Aí já apareceu: pastor, sem tomar ceia e sem exercer ministério por 9 meses, até porque, né, pastor, demora 9 meses para nascer. Rapaz, eu comecei a arrepiar, fiquei com vergonha de estar habitando aquele mesmo recinto. E no fim aquele irmão foi julgado e sentenciado, e ele agradeceu: obrigado, pastor. E foi viver os seus 9 meses de disciplina. Mas é engraçado porque essas disciplinas não aparecem quando o irmão é avarento, não é? A avareza devia levar a esse mesmo problema, devia ser tão importante quanto. Mas não, o povo tem uma neura com a coisa sexual. E aí se esquece de que há problemas muito piores e que deveriam ser tratados com muito mais rigidez. Mas não é exposto, sabe por quê? Porque esse é um problema que para aquela estrutura não é um problema. Porque se eu levo esse problema para lá, daqui a pouco essa batata quente vai parar na minha mão também. Então é melhor não mexer com isso. Tá entendendo?
Paulo aconselhou os ricos a não confiarem na sua riqueza, mas em Deus, e a repartir generosamente com os outros. Você é rico? Qual é a pobreza que a sua riqueza está suprindo? Essa é a pergunta bíblica. Você é rico? A sua riqueza está suprindo alguma pobreza? Então, meu irmão, você está sendo rico errado. Sem a simplicidade, ou capturaremos o espírito de Mamon da presente era, que é má, ou cairemos num ascetismo legalista e anticristão. Ambas as situações levam à idolatria. Ambas são espiritualmente más, tá? O ascetismo, que é essa pegada assim de eu vou me fazer pobre, eu não vou ter nada e eu vou ficar observando quem tem, quem não tem, porque agora eu vou julgar e tudo mais. Cara, isso é um problema. Ascetismo e simplicidade são mutuamente incompatíveis. Há um pouquinho de similaridade entre elas, porque o simples, ele vai ter coisas que vão parecer com um cara mais asceta, né? Mas o ascetismo é meio que um caminho de salvação por meio da pobreza, e isso não existe diante de Deus. Porque prescinde, inclusive, de uma ostentação espiritual, que é pior ainda. Eu estou ostentando a minha pobreza. Sabe quem tem orgulho da sua pobreza? Fala, aí, eu sou salvo mesmo. E com a minha pobreza eu estou comprando o céu, né? Não, cara, isso aí é pecado do mesmo jeito, é ostentação do mesmo jeito. Simplicidade é sobre abandonar até mesmo isso. Ascetismo renuncia às posses. A simplicidade coloca as posses na devida perspectiva, tá? O ascetismo só encontra contentamento quando ele é humilhado. A simplicidade conhece o contentamento tanto na humilhação quanto na abundância. Sei estar abastado e sei não ter nada. É isso que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, que é aquele texto que o pessoal usa para posso todas as coisas naquele que me fortalece, sabe? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu posso viver cada uma dessas situações naquele que me fortalece. O ascetismo, ele não consegue encontrar lugar na terra prometida, onde Deus prometeu que mana leite e mel. Não, mana leite e mel, então não quero não, porque eu não vou comer nada, não vou beber nada, vou ficar aqui no meu ascetismo para eu comprar a minha salvação. Não. O simples sabe receber a graça. Está entendendo? A graça de Deus. Não confunda as coisas. Meu irmão, a base da disciplina da simplicidade foi lida aqui para vocês. Jesus disse isso. Simplicidade é sobre não andar ansioso com as coisas desse mundo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observem as aves do céu. A disciplina da simplicidade te leva a observar a natureza. Observa as aves do céu, tenha mais contato com a terra, comece a observar as coisas assim como Jesus observava, né? Vejam os lírios do campo, é o vosso Pai Celeste que as sustenta, elas não trabalham, não fiam, não fazem nada para poder acumular, e o Papai do céu está dando tudo para as aves do céu. Ora, se Deus veste, né, a erva do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um dos lírios do campo, né? Se Deus veste assim um lírio do campo que hoje existe, amanhã cai e é jogado no fogo, quanto mais é você, homem de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, olha, simplicidade é sobre quietude. Não ser simples é andar inquieto por vários motivos. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é simplicidade? Simplicidade é desejar uma coisa só. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. O cristão simples
Não é aquele cristão que fica se regozijando no seu sofrimento e na sua pobreza. O cristão simples é o cristão que tem um só desejo, orientado por esse ponto central da disciplina da simplicidade, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e confiar que as outras coisas vos serão acrescentadas. Soren Kierkegaard tinha um diário, e ele escreveu no seu diário assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que significa isso? Que eu tenho que fazer, que eu tenho de fazer, ou que tipo de esforço é este que pode ser chamado de buscar ou perseguir o reino de Deus? Deverei tentar obter um emprego compatível com os meus talentos e as minhas forças para que assim eu exerça influência? Não. Deves buscar primeiro o reino de Deus. Tá bom, devo então sair e proclamar esse ensinamento da simplicidade, né, ao mundo? Não. Você deve buscar primeiro o reino de Deus. Mas então, em certo sentido, nada é o que devo fazer. E ele responde a si mesmo: sim, certamente, em certo sentido, nada torna-se nada diante de Deus. Aprender a manter-se silente. Nesse silêncio está o começo, que é buscar primeiro o reino de Deus. Se silencie. Ouça o que é o reino de Deus. Aprenda nas suas reflexões diárias o que é o reino de Deus. E então comece a buscar o reino de Deus, que ele seja central para você. Não é uma lista que você faz, não. Primeiro o reino, aí depois, o que eu ponho? Igreja, minha esposa, meu trabalho. Não é uma listinha. A questão é, o reino de Deus precisa ser central. E o resto orbita em torno desse desejo central, que é o reino de Deus. Está entendendo? Aí todo o resto ganha o seu lugar certo, a sua medida certa. Parte do que é o reino de Deus é sobre a gente reordenar os nossos afetos, os nossos desejos. A liberdade da ansiedade caracteriza-se por 3 atitudes interiores importantes. Se recebemos o que temos como um dom. Segundo, se o que temos recebe o cuidado de Deus. E terceiro, o que temos está disponível aos outros. Primeiro, o que nós recebemos. Nós temos recebido o que nós temos como um dom. Você acha que o que você tem é um dom de Deus, é um presente de Deus? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. A gente trabalha, porém a gente sabe que não é o nosso trabalho que nos sustenta, que nos dá o que nós temos. Nós dependemos de Deus para obter o mais simples elemento da vida, o ar que nós respiramos, né? A água, o sol. Richard Foster chega a dizer isso, né? Quando somos tentados a pensar que aquilo que possuímos resulta de nossos esforços pessoais, basta uma pequena seca ou um pequeno acidente para mostrar-nos, mais uma vez, quão radicalmente dependentes nós somos em tudo. Segunda coisa, para você não andar ansioso por coisa alguma. Se o que você tem recebe o cuidado de Deus. Tudo que você tem, cara, é um negócio de Deus. E é negócio de Deus cuidar daquilo que nós temos. Ele diz que Ele cuida das coisas que nós temos. Ele é o nosso pastor. Isso não significa que você não tem que cuidar do cuidado básico, né? O Salmo 127, eu amo ele, porque ele diz isso, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os pedreiros. Versão século 21. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalha os vigias. O que isso significa, afinal de contas? Significa que o pedreiro não tem que edificar uma casa, você tem que esperar Deus vir lá do céu e fazer ela para você? É isso que o texto está dizendo? O texto está dizendo que o vigia não tem que vigiar e deixar Deus... Não. Ele só está dizendo o seguinte, que aquele que vigia, vigia em cima da vigília de Deus. Aquele que edifica, edifica em cima de um fundamento de Deus. Ele está dizendo simplesmente que é o Senhor que está fazendo. Não existe nenhuma preocupação à prova de roubo, meu irmão. Eu saí daqui preocupado com o meu carro, mas ele foi roubado assim mesmo. E eu tomei várias precauções antes de deixá-lo ali.
e, enfim, aquilo ficou para alguém. Tá entendendo? Não seja displicente, você tem que cuidar mesmo das suas coisas. Mas mesmo cuidando, saiba que as suas coisas podem ser roubadas, as suas coisas podem ser afetadas de alguma forma. A sua vida pode ser afetada de alguma forma. Tá entendendo? Terceira coisa para você não andar ansioso por coisa alguma. O que nós temos está disponível aos outros. O que você tem está disponível para as pessoas. Martinho Lutero disse: se os nossos bens não estão disponíveis à comunidade, são bens roubados. Vou repetir. Se os seus bens não estão disponíveis à comunidade, são bens roubados. Quando virmos a Deus como Criador Todo-Poderoso e nosso amoroso Pai, poderemos repartir, porque nós sabemos que Ele cuida de nós. Está entendendo? Entenda de uma vez, meu irmão, é Deus que cuida daquilo que você tem. Não significa que você não tem que ser, que você tem que ser displicente com isso. Segundo, disponibilize aquilo que você tem com seus irmãos. E saiba que tudo que você tem veio de Deus. Isso faz parte da nossa oração, né? Porque tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu te damos. Glória a Deus por isso. Simplicidade, meu irmão, ela é sempre expressa exteriormente. Não ache que tem jeito de você ser simplesmente uma pessoa simples no seu coração e que a sua vida não vai expressar essa simplicidade. A sua vida precisa expressar isso de verdade. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, né? A realidade interior não é realidade enquanto não houver expressão exterior. É como a questão da obediência e da fé. Não existe fé sem obediência. E ninguém obedece se não tiver fé. São duas faces de uma mesma moeda. Se você tem um interior simples, a sua vida exterior vai expressar simplicidade. A realidade interior, a atitude libertadora da simplicidade vai afetar o nosso modo de viver sempre. E a sua vida vai ser uma mensagem ambulante contra os excessos desse mundo. Algumas atitudes nos ajudarão nessa expressão exterior. E eu queria dar alguns passos práticos para você aqui antes da gente acabar. Primeiro, compre coisas pela sua utilidade, não pelo seu status. Começa com isso. Se você quiser anotar, anote. Compre coisas pela utilidade e não pelo status. Automóveis devem ser comprados por sua utilidade, não pelo seu prestígio. Tem necessidade de um carro que seja bom, um carro que seja novo e não fica dando problema? Meu irmão, se eu tivesse condição, eu comprava. Isso não é pecado. Escolhi um lá, tinha mais a ver comigo e tudo mais, e beleza. Mas você não precisa de um Camaro amarelo. Você não precisa de uma Ferrari. Você não precisa se endividar em cima disso. A não ser que você vai mexer com corrida. Você vai mexer com corrida? Não? Então viaja não. Você não precisa de um carro de luxo. Você precisa de um carro que te leva da sua casa até o seu trabalho, né? Que te leva bem. Coloque critérios. Um carro que vai cuidar bem assim da minha família. Um carro que seja seguro. Talvez eu tenha que pagar um pouco mais por isso, por uma segurança melhor. Não tem problema. Mas não ostente. Eu lembro de Igor Miguel escrevendo uma carta aos pastores há um tempo atrás contra a teologia da prosperidade, dizendo: gente, vocês não precisam de carros exorbitantes. Compre um carro popular com tudo aquilo que precisa e coloca nele. Um carro modesto. Não faz sentido nenhum, como eu via nos congressos antigamente, né? O apóstolo descia no meio do Mineirão de helicóptero. E teve um dia que ele fez questão de chegar com um carro que eu não sei nem dizer o nome. Que ele disse assim: ó, só eu e o Jô Soares temos esse carro aqui no Brasil. E o meu é um modelo novo. Enfim, é sobre isso que é não ser simples, viu? Olhem para a vida desses irmãos e não façam o que eles fazem, pelo amor de Jesus.
necessita de uma casa com 7 quartos. Você quer construir uma casa, meu irmão? Construa, isso é bom. Vai ser um legado para sua família. Eu quero deixar um legado assim para o Joãozinho. Mas você não precisa construir um castelo de 5 andares, 7 quartos numa casa. Não precisa de um monte de coisa. Tem muita coisa que é desnecessária, meu irmão. Só vai acumular coisas para você ficar limpando depois e você não vai dar conta. Só vai dar trabalho, só vai ser mais gasto no futuro. Tá entendendo? Compre somente aquilo que você precisa. John Wesley escreveu isso no tempo dele, né? Quanto ao aparelho, eu compro... Você fica, aparelho, John Wesley comprando aparelho, né? Mas é o nome que ele usava na época para os móveis e tal, as aparelhagens. Eu compro o mais duradouro. É isso, meu irmão. Simplicidade não é comprar coisa barata e ruim não, tá? Eu podia comprar uma vela, essa vela aqui, eu fui economizar na vela um tempo atrás. Não durou 2 dias, a vela acabou. Porque tem uma vela específica para ficar no altar e que ela demora mais para acabar. Aí eu fui achando que eu era simples, comprei uma vela barata. E ela, não é sobre isso. Não é sobre comprar aquele móvel de MDF estourado, estragado lá na Casas Bahia, só porque ele é barato. Não, compre uma coisa boa e que vai durar. Entendeu? É sobre isso a simplicidade também. Compre coisa boa e que dura. Meu iPhone 7 durou assim durante anos, depois do 5 foi até a beiradinha assim e ainda estava dando para usar ainda. E vai, todo quebrado, todo avacalhado. Falei, não, tá na hora de outro, glória a Deus, vamos lá. Tá na bênção. Mas compre coisas e use coisas, não seja levado pela necessidade que esse mundo coloca. O novo iPhone tem um plus na câmera e um pouquinho mais de bateria. E ele só custa R$1.000 a mais. E aí você vai e compra porque é o status, você necessita. E na verdade aquele outro já te servia muito bem. Aquele outro celular que você tinha, o smartphone, já fazia tudo, tirava foto, dava para conversar com o pessoal. Faz aquela coisa arcaica que geralmente os celulares foram feitos para fazer, que é ligar para os outros. Pois é, fazia tudo isso. Mas você precisa do novo, né? Compre aquilo que você precisa. E isso que o John Wesley coloca lá, né? Em geral, eu compro o mais simples que eu posso. Eu não compro móveis senão o que for necessário. E de preferência aquilo que é mais barato, dentro desses outros critérios que foram colocados antes. Está dando para entender? É sobre isso. Rejeita qualquer coisa que te esteja viciando. Cuidado com essas coisas que te viciam, meu irmão. Bebidas, hábitos, objetos, amizades tóxicas. Começa a sair fora dessas coisas que estão te viciando. Recuse-se a ser escravo de qualquer coisa que não seja o Deus a quem servir é a perfeita liberdade. 3. Crie hábitos de dar as coisas. Cara, você não faz ideia de como é bom dar coisas. Doar é uma bênção. Tem muita coisa acumulada lá na sua casa que está precisando ser doada. Faça isso urgente. Se você acha que está apegado a alguma coisa, inclusive às vezes você nem tem muito, mas você está apegado demais, doa. Quando aquilo está sendo assim um ídolo, doe, abençoe as pessoas com aquilo que você tem. Desacumule. Quantidades de coisas que não são necessárias complicam a vida. E aí sua vida não é nada mais simples, né? Por quê? Essas coisas precisam ser classificadas, guardadas, espanadas, reclassificadas, guardadas de novo. De náusea. Muitos de nós poderíamos livrar-nos da metade das coisas que possuímos sem nenhum sacrifício grave ou pesado. Pensa nisso. Doe as coisas. 4. Cuidado com as propagandas das bugigangas modernas e com as armadilhas da promoção. Tem promoção, meu irmão. Suas crianças não precisam da bonequinha que chora, que mija, que caga, que... Meu irmão, não precisa. E às vezes ela vai se dar muito melhor com aquela bonequinha de pano, de palha.
De preferência até você fazer objetos. O Joãozinho está nessa onda aí de recortar coisas e fazer objetos para ele. Isso é maravilhoso. Tem coisas que são mais descartáveis, que vai jogar fora, e outras são lá de madeira e tal, que ele vai poder usar pro resto da vida não, né? Mas ele vai poder doar para alguém depois. Tá entendendo? E outra coisa, doe, cara. Doa as coisas. Abençoa quem precisa. Tem brinquedo demais, vai chegar em certa idade. Para com aquele apego e fala, nossa, preciso ter um objeto para eu lembrar da minha infância pro resto da vida. Aí na hora que você vai ver, tem um mundo de objetos para lembrar da infância. Não, irmão, guarda um. Isso é saudável. Agora, pelo amor de Deus, quando você olha lá e fala, não, mas isso aqui me lembra do meu passado. Fala, irmão, você está apegado demais no passado. Pelo amor de Deus, se livra dessas engenhocas aí. Em nome de Jesus. Olha o que ele diz, né? Em geral, as engenhocas são um dreno desnecessário dos recursos energéticos do mundo. Os Estados Unidos, isso na época que ele escreveu, né? Os Estados Unidos têm menos de 6% da população mundial, mas consomem cerca de 33% da energia do mundo. Nos Estados Unidos, só os condicionadores de ar usam a mesma soma de energia que usa a China com seus 830 milhões de habitantes. É muita loucura. A responsabilidade ambiental deveria ser suficiente, né, para o cristão se livrar da maioria das coisas, dos aparelhos produzidos hoje. Cuidado. Desapegue, meu irmão. Eles vendem a gente muita necessidade. Você precisa disso. Não, você não precisa disso. Você precisa de Deus. Quanto mais simples você é, mais próximo de Deus você fica. Ah, mas é porque é simples, eu corto essas coisas e eu me aproximo de Deus porque Deus me dá de presente a presença dele? Não. É porque você para de ficar perdendo sua atenção em mil outras coisas e começa a focar naquilo que é mais importante, o reino de Deus. Outras coisas importantes, né? Aprenda a desfrutar das coisas sem possuir elas. Tem cara que é assim, não, adorei essa praia, eu vou comprar ela. Eu lembro que eu fui dar uma volta em Angra, né? Num baleeiro, cheio de pobre. Eu lembro que os iates, quando a gente chegava nos lugares, os caras afastavam na tora. Eu falei, não vou ficar perto. A gente chegava na praia e o povo saía de perto, assim, bizarro. E aí o dono do baleeiro ia mostrando. Baleeiro é um barco maiorzinho, né? Que cabe muita gente, não sei explicar. Mas eu sei que a gente foi andando lá em Angra e o cara falou, mas essa ilha aqui é da Xuxa. E tem aquela ilha ali que é do Luciano Huck. Eu falei, por que você precisa de uma ilha, irmão? Aproveite a praia sem achar que você tem que comprar ela. Aproveite uma biblioteca pública, fraga. Parques públicos. Cine Estação, vai ter aí, ó. Vem, não precisa você comprar. Eu era muito assim, né? Pô, eu posso assistir um filme no stream, mas eu quero baixar, porque eu quero ter ele no meu computador. E eu não usava pra nada, o meu computador tinha tera de coisas. Falei, Deus do céu. Sabe uma coisa que foi libertadora pra mim? Selecionar tudo, Shift Del. O Shift te ajuda a saber que nunca mais vai voltar aquilo ali pro seu computador. Não vai pra lixeira, vai pro espaço, pro inferno. Desenvolva, meu irmão. Sexta coisa, desenvolva um apreço mais profundo pela criação. Se aproxima da criação, da terra, dos bichos. Eu lembro quando eu era adolescente, eu não sei porquê, eu estava cantando e tinha uma chácara que a minha família tomava conta, né? Era tipo os caseiros lá. Eu descia para cantar perto das árvores e um dia os pássaros desceram, eu não sei explicar essa experiência até hoje. Eles desceram e começaram a cantar comigo, na língua deles, né, de pássaro. E cara, eu não sei porquê, cara, eu lembro até hoje do pássaro pendurando e ficando de cabeça para baixo. Eu falei, velho, isso é um pássaro ou um morcego? E cantando, velho. Falei, cara, que experiência louca, parece que eu sou a Branca de Neve. Loucura, mano. E eles desceram e cantaram junto comigo. Essas experiências nos tornam mais simples, porque a natureza é simples. Você olha para ela e deixa Deus te simplificar. Ande observando essas coisas. Curta a textura da grama, das folhas. Se maravilhe com as ricas cores que há em toda parte. Simplicidade significa descobrir mais uma vez que ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. 7. Obedeça às instruções de Jesus sobre uma linguagem clara e honesta. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Você já viu gente que conversa complicado?
É difícil você ouvir a pregação do cara. É difícil você ouvir alguma coisa que a pessoa tem a dizer, porque ela está sempre falando coisas complicadas. Evita a bajulação e as meias verdades, cortando volta nisso e naquilo, justificando isso e aquilo. Rejeita o jargão, as especulação. Meu irmão, seja mais simples no seu falar, sabe? Por fim, recuse tudo quanto gere opressão para os outros. Já viu os crentes fazendo boicote por causa de propaganda de ideologia de gênero? Além da vergonha alheia, tinha mais coisas que você deveria boicotar. E que eram muito mais importantes, inclusive, de acordo com a palavra, com a mensagem do reino de Deus. Né? William Wilberforce, um evangélico, no século XVIII, ele fez um movimento na Inglaterra, incentivando as pessoas a parar de consumir açúcar. E não era nem por rolê de saúde, que eles nem sabiam que isso fazia mal. Mas era porque o açúcar era fruto de um trabalho escravo, e eles não queriam se misturar com esse tipo de trabalho. E foi promovido jovens liberais, chamados liberais ou progressistas naquele tempo, pararam de consumir por causa de um crente que falou assim: olha, isso está errado, nós não podemos comungar com essa injustiça, então parem de consumir açúcar. Para, meu irmão, de ficar comprando um monte de coisa barata no AliExpress, que às vezes vem até com um bilhetinho escrito em chinês. Na hora que você vai ver, a gente pedindo ajuda, porque trabalha 24 horas por dia por cerca de, sei lá, R$5 aqui. Fraga, isso é inaceitável. Começa a boicotar. Por que não fizeram um boicote quando houve denúncia de trabalho escravo, né, ou análogo à escravidão, na Zara, né? Isso aí não vão boicotar a Zara não, mano. Era que provei minhas botas de piton, esses trem assim, né? Então, não, boicota isso não. Boicote, não, aí quando é questão de sexualidade, aí nós temos que boicotar, porque a igreja não pode aceitar isso. Meu irmão, a igreja não pode aceitar injustiças. É isso. John Woolman era um alfaiate quaker do século XVIII, e ele tem um famoso diário que foi publicado, e eu queria concluir com isso. Ele diz assim, na viagem dele, né? Aqui eu fui levado a uma contínua e laborosa investigação para saber se eu, como indivíduo, estava evitando todas as coisas que tendiam a fomentar a guerra ou eram com elas relacionadas. Fosse neste país ou na África, meu coração estava profundamente interessado em que no futuro eu pudesse em todas as coisas manter-me constante à pura verdade, e a viver e a andar na lisura e na simplicidade de um sincero seguidor de Cristo. E aqui a luxúria e a cobiça, com as numerosas opressões e outros males que acompanhavam, pareciam-me muito aflitivas, e senti naquilo que é imutável que as sementes de grande calamidade e desolação são semeadas e crescem depressa nesse continente. Esse é um dos mais difíceis e sensíveis problemas com que se defrontam os cristãos no século XX, e não é diferente no século XXI. Em um mundo de recursos limitados, leva a nossa cobiça de riqueza à pobreza dos outros. Aquilo que você cobiça está levando à pobreza dos outros, e está tudo bem você usar isso. Deveríamos comprar produtos fabricados por pessoas que são forçadas a trabalhar em estúpidas linhas de montagem? Desfrutaremos de relações hierárquicas na companhia ou na fábrica que mantém outras pessoas sob nossas ordens? Oprimimos nossos filhos ou cônjuge por certas tarefas que estão sob o nosso comando? Meus irmãos, evita essas coisas. Seja consciente, seja intencional ao repreender o mal. Seja a sua vida uma denúncia contra as injustiças deste mundo.
a sua vida simples diante de Deus. Por fim, evita qualquer coisa que te distraia daquilo que é principal e necessário. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Meu irmão, as outras coisas te serão acrescentadas. Deus te abençoe na prática dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.